Em relação ao gênero textual, o texto configura-se como trecho de um artigo científico, o qual tem como esfera de circulação o ambiente acadêmico. Bom, vamos lá. Se a banca tivesse afirmado aqui, tá? Que esse texto ele é um artigo científico, logo de cara você coloca como errado, porque para a gente ter o artigo científico, há uma necessidade de você observar dados, tá? Então, muitas vezes você tem dados de pesquisa, então aqueles dados numéricos com estimativas, isso é trazido para um relatório. Então você percebe uma ideia de relatório, ok? Você observa aquele campo de exame, né? E você tem também uma linguagem, procura, né? Ter uma linguagem clara, objetiva, impessoal, está aqui essa linguagem, né? Mas você percebe dados, a necessidade de se colocar dados para confrontação, para dar credibilidade à informação e chegar a um resultado, concorda comigo? Daquilo que foi observado, né? Isso nós não temos nesse texto. Há também necessidade de uma linguagem técnica. Não necessidade, porque é recorrente, uma linguagem técnica. E quando esse artigo científico ele é veiculado para a população geral, é natural haver uma expressão técnica e depois a explicação dela. Como aqui foi falado, olha, de circulação em ambiente acadêmico. Nós não vemos nem a necessidade de haver uma explicação de um termo técnico. Termo técnico não houve aqui. Então, assim, esse texto, ele é um artigo científico de circulação em ambiente acadêmico? Não. Mas o que pegou, então seria errado, né? Mas o que pegou é o seguinte, como que eu vou saber que esse texto, ele é parte de um trecho de um artigo científico? Ah, Teô, mas pela fonte do texto aqui, você vai saber que ele não é um artigo científico. Não dá para saber. Está num caderno tal que pode ter veiculado um artigo científico. Por conta disso, ficou meio nebulosa a ideia, né? Como que eu vou saber que isso aqui é um trecho de um artigo científico? Porque eu não vou analisar somente o texto. Concorda comigo? Porque analisando somente o texto não é um artigo científico. Mas, sei lá, se ele é base para entrar num artigo científico publicado em tal lugar. Não há possibilidade de sabermos isso. Como extrapolou as informações, então a banca anulou a questão. Tá legal? Se ela tivesse falado que o texto configura artigo científico de ambiente acadêmico, estaria errado. Como ela falou que é um trecho, sei lá, como é que eu vou saber? Né? Então, lá o texto não é ainda um artigo científico, mas ele pode fazer parte de um artigo científico. Esse relatório inicial, né? Esse histórico, melhor dizendo, esse histórico inicial poderia fazer parte de um artigo científico, a gente não sabe. Por conta disso, a banca anulou, sabiamente anulou a questão.